Olá pessoal, já me pediram para falar várias vezes sobre esse tema, então hoje eu vou fazer um vídeo sobre o sexo anal ou coito anal. Eu sou o Dr. Marcelo Werneck e esse é o Proctologia Sem Tabu. Bem, esse é o tema cheio de tabus, então eu vou tentar fazer uma abordagem bem completa. Se ficar alguma dúvida, vocês me mandam nos comentários. E se inscreva no meu canal, eu vou fazer mais vídeos sobre esse tema e sobre outros temas também. Já tem vários vídeos no ar, então se inscreva, é só clicar no linkzinho aqui à direita. Então vamos começar. A região do ânus, a princípio, ela não é preparada para uma relação sexual. Ela é uma região que não tem uma lubrificação natural. Então, para ter uma relação pelo ânus, um coito anal, é necessário algum tipo de lubrificação e é recomendável os géis à base de água. Não é recomendável que se use anestésico. Por quê? Anestesiando a região fica mais sujeita a trauma porque a pessoa não está sentindo, pode machucar, ter lacerações, fissuras, que é outra coisa que eu vou falar mais para frente. Outra questão muito importante. Pelo intestino passam as fezes. E a região do reto é a região mais contaminada do intestino. Então, sempre que for ter relação, tem que usar preservativo. Isso por vários motivos. Então, o primeiro deles, a infecção urinária em homens, ela é extremamente rara. E um dos fatores de risco para ter infecção urinária é exatamente a questão da relação sexual pelo ânus. Por quê? Tem uma contaminação da uretra que vai levar a uma infecção urinária, uma cistite, uretrite, entre outras. Ainda nessa questão da contaminação, tem uma coisa muito importante. A penetração pelo ânus tem que ser exclusiva, ou seja, depois que houve a penetração pelo ânus, não pode fazer uma penetração na vagina, por exemplo, e nem sexo oral, porque vai estar levando muitas bactérias para outras regiões. Então, se houver penetração na vagina, pode levar às vaginites, vaginoses, contaminações, infecção urinária na mulher. Então é importante isso, é uma via exclusiva. Outra questão importante do uso do preservativo é que, como a região do ânus a princípio não é preparada, como eu disse, ocorrem pequenas lacerações. Normalmente o organismo ele tem uma proteção ali que impede a entrada de micro-organismos que causam infecções. Com essas lacerações, esses pequenos machucados predispõem a infecções. E até por isso que a via sexual pelo ânus transmite doenças de forma muito mais fácil. Então, voltando nessa questão também do trauma ali na região. Então, nessas duas fotos que eu estou colocando aqui, nós vamos ver a vascularização do reto e a vascularização da vagina. A vagina é uma região também muito vascularizada, mas ela tem uma mucosa mais espessa e, como eu disse, mais preparada para a relação. Então, a região do reto ela é muito sujeita a ter trauma e sangramento, inclusive sangramento de hemorroidas. Hemorroidas são tecidos frágeis e que durante uma relação sexual pelo ânus podem romper e podem causar sangramento. Então, uma coisa fundamental, na relação sexual pelo ânus, tem que ter muito cuidado. Não pode ser um movimento vigoroso que vai levar a trauma ali da região. E ainda nessa questão do trauma, podem ocorrer as fissuras, que são como se tivesse rasgado ali a mucosa. Normalmente são as fissuras agudas. Mas as doenças sexualmente transmissíveis também podem causar fissura. Eu já fiz um vídeo sobre as fissuras atípicas, não deixa de assistir. A musculatura da região do ânus, ela fica durante o dia, o esfíncter interno, ele fica totalmente contraído. E é por isso que a gente não tem escapes de fezes. Durante uma relação pelo ânus, é muito importante que essa musculatura esteja relaxada. Então, antes de haver uma penetração, deve ser feita uma manipulação da região. Pode ser feito um toque com um dedo para poder relaxar essa musculatura. E aqui vale a pena um parêntese. Durante a prática sexual pelo ânus, algumas pessoas têm o hábito de introduzir alguns objetos no ânus. E isso vale a pena a gente olhar de perto. Então vamos lá. Sobre essa questão da introdução de objetos no ânus, nós temos 4 aspectos importantes que a gente tem que considerar. O primeiro deles, e mais sério, é o risco de perfuração intestinal. Uma parte do intestino fica na pelve, mas uma parte fica no abdômen. Se houver uma perfuração do intestino por algum objeto mais longo ou mais pontiagudo, pode haver vazamento de fezes dentro da barriga. E isso é uma complicação gravíssima que requer tratamento cirúrgico e pode levar até a morte. Outra coisa importante que a gente tem que considerar é o risco de transmissão de doenças, então nunca compartilhar esses objetos. Outra questão importante é o risco de um objeto ser introduzido e não ser recuperado. Um objeto que ele fica retido, ele vai inevitavelmente levar a alguma complicação. Ele pode inclusive causar essa perfuração que eu falei. E por último, outro aspecto que a gente tem que considerar é a questão do calibre.
porque a introdução de objetos muito calibrosos pode levar a uma lesão do músculo do ânus e levar a um quadro de incontinência. Bem, antes da prática sexual, muitas pessoas fazem a higienização do reto, uma lavagem, uma limpeza do reto. Isso é importante fazer com muito cuidado também, usar ou um clister ou água mesmo, o ideal água filtrada, porque da mesma forma que a gente não deve ingerir água não filtrada, a água ali pode contaminar. Outra coisa sobre a relação sexual pelo ânus é que não existe o risco de gravidez. Já me perguntaram se a presença do sêmen na região do reto poderia irritar, causar algum problema. A princípio não, mas existe o risco de transmissão de doenças que são as doenças sexualmente transmissíveis. Então, preservativo sempre. Outra coisa que eu já ouvi muito, algumas pessoas queixam de dor, outras falam que não conseguem ter relação mesmo que tentem. É importante a gente saber que a região do ânus é diferente de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm a passagem do ânus e do reto menos calibrosa, tem pessoas que têm a passagem mais calibrosa. Além disso, pessoas que já fizeram cirurgia na região do ânus, por exemplo, cirurgia de fissura, cirurgia de hemorroida, podem ficar com a passagem mais estreita e ter trauma na região. Então, nem todo mundo que tentar vai conseguir ter esse tipo de relação. Existe, inclusive, um quadro que chama estenose anal, que é quando o ânus fica tão estreito que impede a passagem de fezes de forma adequada e aí vai traumatizando e causando fissura de repetição. Então, esse tipo de pessoa, por exemplo, não vai conseguir ter uma relação desse tipo. E para finalizar, também já me perguntaram sobre a questão de risco de câncer. A relação pelo ânus em si não aumenta risco de câncer de reto nem de próstata, até onde a gente sabe. Mas o câncer de ânus, sim. Tem estudo mostrando que homens que têm sexo com homens têm um risco aumentado de câncer do ânus, principalmente por causa do HPV. Eu já fiz inclusive um vídeo sobre isso. Bem, basicamente o que eu tinha a dizer nesse momento é isso, mas se ficar alguma dúvida pode mandar nos comentários, se for o caso eu faço um outro vídeo complementando e se inscreva no meu canal e até a próxima.